muito obrigado pela vossa presença. Vamos iniciar esta noite Rádio Jovem 30 anos depois, enquanto servem as sobremesas, ou se servem das sobremesas e também do café. E portanto vamos no fundo lançar aqui um desafio a todos aqueles que fizeram parte da Rádio Jovem. Bem-vindos à Rádio Jovem 102 FM, estúdio no Lodge Tomar, relembrando 30 anos depois daquilo que foi a pirataria. Em nome da super equipa organizativa, Orlando Ribeiro, Pedro Santos, Ana Silva, Fátima Pinheiro, Odete Farinha, Sofia Diniz, António Silva, toda a rádio, decidimos premiar esta noite com as melhores recordações da Rádio Jovem, que na pirataria foi por muitos considerada de excelência. A partir de agora, qualquer pessoa pode fazer download da tese de doutoramento que em 1966 o então jovem de 24 anos, Stephen Hawking, apresentou na Universidade de Cambridge. Propriedade dos universos em expansão é o título da tese de doutoramento disponível para consulta e download e que diz a Universidade de Cambridge, citada pelo The Guardian, já é documento mais procurado no seu arquivo aberto. Aos 72 anos e há várias décadas numa cadeira de rodas, o astrofísico a quem, aos 21 anos, foi diagnosticada esclerose lateral amiotrófica e que só consegue falar através de um complexo sistema de comunicação que gera uma voz eletrónica, continua a ser um dos homens mais admirados no mundo. Podia esta noite trazer-vos a tese de doutoramento, mas as propriedades do universo continuam em expansão. Por isso, decidi, através deste exemplo, partir para esta noite de recordação feita e construída pelos presentes. Em 1986, um puto de 14 anos começou a mexer nos rádios. CB, o transporte do som, levou à criação da Rádio Jovem de Tomar. A Universidade da Rádio deixou aos seus alunos uma experiência que ainda hoje se recorda. Com meio watt, emissor numa caixa de palha, uma torre e agulhas partidas, as condições humanas foram aumentando, tal como a qualidade. Blitz e Correio da Manhã já na altura destacaram o trabalho inovador realizado. A paixão pela rádio começou há 30 anos, mas ainda hoje muitos continuam ligados ao tal bichinho que se consegue entre o arame e o fio. Foi na rádio que também cresci. Comecei aos 17 anos, juntamente na Jovem. Passei 11 anos como profissional na cidade de Tomar, 8 anos de colaboração na Torres Novas FM e atualmente faço rádio na Hertz, num estúdio onde a fotografia, imaginem, coincidência ou não, em frente ao micro, é do Toda Rádio. Quase tudo o que sei da rádio foi o toque que me ensinou. Nesta noite memorável, espero que se divirtam. Gostava de deixar um agradecimento especial pela vossa presença e pedir uma grande salva de palmas para o pai da Rádio Jovem, António Augusto Silva, Toda Rádio. Bom, a ideia deste convívio
coisa que o Tó sempre definiu como um sonho e que eu sempre disse que era possível realizar, concretiza-se hoje. Mas concretiza-se muito, e em especial pela vossa presença. Eu posso dizer que o Tó contatou 97 pessoas, 81 disseram sim. E por isso, muito obrigado pela vossa presença. A ideia esta noite é justamente premiar aquilo que foi 30 anos de rádio e recordar os bons velhos tempos. E por isso decidimos que seriam aqueles que fizeram a rádio jovem, muito mais do que os ouvintes que a ouviam. Esses têm direito ao Rio Bar mais logo, se assim o entenderem, mas decidimos que aqueles que faziam a rádio teriam todo o know-how para vir aqui e rapidamente explicarem aquilo que faziam, porque somos muitos e não queremos tornar isto monótono. E por isso eu vou começar a chamar entre aqueles que tinham no alinhamento da rádio jovem, um a um, para, no fundo, explicarem o que é que viveram, o que é que faziam e, essencialmente, o que é que transmitiam. E por isso, 30 anos depois, desde já comunico que as gravações que o Tó conseguiu realizar da Rádio Jovem estão disponíveis para vocês ouvirem em download, mas vou essencialmente chamar aqui este estúdio improvisado da rádio para vocês que fizeram a Jovem dizerem o vosso, no fundo, o que vos vai na alma. E por isso começo pelo Abel Mota. Vamos começar por ordem alfabética para não haver qualquer diferença. O Abel Mota, que fazia um programa que se chamava... Olá, boa noite. Primeiro que nada quero agradecer ao Tó pelos bons momentos que me deu na Rádio Jovem Tomar. Fazia o programa Recordar aos domingos de manhã das 11 às 13. Era eu e o Francisco Caetano, que já não se encontra dentro de nós. Fazia também o programa Cristal à quarta-feira, das 21 às 23. Quero agradecer também a todos que organizaram este jantar. Um obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Há também aqueles que gostavam de estar presentes esta noite, mas por diversas razões não o conseguiram. E por isso conseguimos também o depoimento deles através das novas tecnologias e com vídeos. E por isso peço ao Pedro Santos, o realizador desta noite, para desde já colocar no ar o Carlos Coelho, que foi um dos realizadores que vos traz uma mensagem. Dos anos 80, tinha um programa aos domingos de manhã que se chamava Matinal, Música Popular Portuguesa. Tenho pena de poder estar aí com vocês. Um abraço a todos, que tudo corra bem, feliz aniversário. Depois havia um programa que se chamava Despertar Feminino. Qualquer homem gostava de ouvir este programa, de certeza. O programa era realizado pela Alda Maria, pela Ana Marmelo, pela Manuela Rato e pela Teresa Santos. Elas as quatro faziam o Despertar Feminino. Nela Rato. Posso falar? Fazer aqui um pequeno reparo. Não é Nela Rato, é Nela Silva, porque ela na altura era solteira, assim como não era Teresa Santos, Teresa Ribeiro, que era o nome de solteira. Esta é a minha pequenina sobrinha. Eu sou a Ana, fazíamos parte de um programa ao domingo de manhã que era o Despertar Feminino, em que fazíamos apresentação de pequenos apontamentos relacionados com as mulheres, por isso é que era feminino. Conselhos de beleza, de culinária e parte das colegas que faziam o programa ao domingo, como era tão cedo, chegavam a ir de pijama, não é, Teresa? É, exatamente, pois, era mesmo de pijama.
Depois do sábado à noite tinha que ser mesmo, não é? Eu sou a Alda Silva, fazia o tema da culinária. Bem-vindos todos à Rádio Jovem. Esperemos que daqui a 30 anos estejamos todos de novo juntos. Um bem-aja para todos. Obrigada a todos. Muito obrigado à representação feminina. Dentro desta representação feminina há aqui, para quem não conhece, a esposa do fundador da rádio, a Ana Silva, a irmã, a Alda, mas há também uma grande salva de palmas para dois dos responsáveis da Rádio Jovem, que eram os principais patrocinadores, a Dona Madalena e o João Silva. Depois a programação continuava e continuava no feminino. Por isso a Anabela fazia o Top Jovem. Mas eu não faço ideia o que seria o Top Jovem, ela vai nos explicar. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Sou Anabela Santos e passei pela rádio em 1985. Fazia um programa em colaboração com o Pedro Sotomayor, que era, portanto, o nome do programa basicamente era ele. Eu colaborava e Top Jovem era, basicamente, passarmos música que todos os jovens ouviam na altura, gostavam de ouvir na altura na rádio. E toda a gente gostava de dançar e ouvir música naquela altura. E pronto, e então gostei muito de passar pela Rádio Jovem. Foi uma experiência muito boa, eu gostei muito, voltava a repetir. E tenho ali uma coisa que me esqueci na cadeira que vou buscar para entregar ao Tó, que é uma cópia do jornal de 18 de outubro de 1985, que foi o primeiro aniversário da Rádio Jovem e que está lá a fotografia de um dos programas onde eu estava e o Pedro Sotomayor. É para te entregar, Tó. Obrigada, Cristina. É a cópia. Aqui está. Isto é a cópia do jornal da cidade de Tomar, que saiu em outubro. Pronto. Muito obrigado, Anabela. Anabela, que realizava o Top Jovem. Qualquer rádio que se preze, e a Rádio Jovem era uma rádio já conceituada, apesar da pirataria, tinha informação. E tinha boa informação. Das primeiras jornalistas a fazer a informação na Rádio Jovem foi a Anabela Cajada. E, portanto, eu peço que ela chegue aqui para explicar. Ana, desculpa, Anabela estava aí. Desculpa, Ana Cajada, que era do Departamento de Informação, justamente com... Já te vou dizer quem é. Olá, boa noite. É assim, realmente eu estive num espaço e este conceito de Rádio Jovem foi fantástico. Estive na informação da Rádio Jovem, não sou jornalista, mas estive com uma grande amiga que é a Olga Silva, que hoje eu presumo que ela esteja ligada ao jornalismo. Fazíamos informação sem suporte de computadores, rigorosamente tínhamos só suporte de papel e era compilar as notícias, gravar no sótão da rádio do Tó, era no teu sótão que gravávamos, e depois passava a informação da Rádio Jovem de Tomar. Como disse a minha amiga Anabela, é assim, e para todos se calhar, é assim, são momentos que se recordam com muita emoção. Nós passávamos, e porque estas meninas da rádio que estão aqui e estas que passaram, a Ana, a Nelinha, a Teresa, a Alda, nós fazíamos parte da rádio porque éramos todos uns vizinhos. Era uma família, não era, Tó? Obrigada. E há mais, não é? Desculpa, eu peço desculpa aos rapazes que eu não refiro. Vá, nenhuma. Tchau.
Ana, eu peço só para esperares aqui um minuto, porque a Olga Silva decidiu mandar-te uma mensagem a ti e a todos os presentes. Especial da Rádio Jovem Tomar, aí podem voltar comigo, mas hoje não. Desejo a todos uma muito boa noite. Deus. Tens que pôr de início, Pedro. Peço desculpa. Se conseguires, o vídeo tem mais qualquer coisa. Olá, o meu nome é Olga Silva. Estive na Rádio Jovem Tomar, tinha cerca de 16 anos. Entrei através do programa Ocupação de Tempos Livres para Jovens. Fui fazer informação na rádio. Foi uma experiência única. Na altura era o meu grande sonho. Tudo feito de uma forma um pouco amadora, com poucos recursos, mas com muita vontade de aprender e de conhecer mais. Essa vontade e essa paixão duram até hoje, é a minha área, a informação em rádio. Hoje não consigo estar convosco, espero que pensem em fazer uma emissão especial da Rádio Jovem Tomar, aí podem contar comigo, mas hoje não. Desejo a todos uma muito boa noite. Deus. A Olga Silva, que ainda hoje é jornalista e trabalha na comunicação social. Muito obrigado, Ana Cajada. Depois, continuando na letra A, tínhamos o Adelino Alves. Adelino, eu penso que tu era mais música pop. Olá, boa noite. Só quero dizer que durante 2 anos ou 3 foi os melhores anos da minha vida, que passei na rádio, juntamente com o Tó, passámos tempos maravilhosos, matinés, noites, foi tudo, foram 3 anos da minha vida espetaculares. Eu fiz mais que um programa, fiz 2 ou 3 programas, era tudo música comercial na altura, basicamente era isso. Só quero agradecer ao Tó e toda a família da rádio, os bons tempos que lá passei, o meu muito obrigado, e eu hoje repetia novamente aquilo que fiz, e obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Adelino, parece que tens uma recordação para explicar às pessoas presentes. É depois, não queres fazer agora, mas depois esqueces-te. Não? Ok. Bom, avançamos para outro programa que tinha muita audiência, presumo, na altura. O programa chamava-se Roteiros e era realizado pelo Artur Laranjeira, pelo Fernando Silva e pelo Luís Ferreira. Onde é que eles estão? Bom, eu presumo que nessa altura já fariam os roteiros de Tomar, mas eles, de certeza, melhor que eu, vão explicar isso, até porque o Carlos veio infiltrado, mas também fez programa na Rádio Jovem. Ora, então, boa noite a todos. Realmente foi com orgulho que fizemos o programa. Na altura, fazer um programa cultural era assim uma coisa que as pessoas não estavam muito viradas para isso. Penso que foi importante, acho que foi um marco que fizemos e estamos orgulhosos por isso. Vou passar aqui a hora do boa noite a todos. Eu queria agradecer ter a oportunidade de participar no evento destes. Quase que já não me lembrava que tinha feito parte do início da Rádio Jovem. Fiquei também surpreendido por o Paulo ter dito que era um programa com grande audiência, que eu desconhecia que tínhamos tanta audiência assim. Mas pronto, portanto agradeço a todos, uma boa noite e que isto se repita por mais anos. Eu aproveito a oportunidade, porque eu era mais novo, muito mais novo, era uma criança ao pé deles, e foram eles que me levaram, e depois eu fiquei, e aproveito, passo já à frente, eu fiz depois um programa só de música, era Mutações, estive lá há pouco tempo, era Mutações, era a música, o estilo era pop hoje, rock amanhã, clássica no outro dia, mudava um bocadinho, por isso quando chegar a minha altura já está feito. Muito obrigado. Muito obrigado aos 4. Há também aqueles que não fizeram rádio, mas a verdade é que estavam sempre presentes. É o caso do Afonso André, fazia parte do futebol
Era uma das grandes aquisições da Rádio Jovem. Uma salva de palmas para o Afonso. Ainda hoje, o Afonso, na idade dele, eu confirmo, é dos melhores jogadores na posição dele. Lateral direito. Um dia o Rui Bugalhão vai-te contratar. Continuando com os programas de autor, o Artur Delgado fazia também um programa de autor, mas tinha uma dupla, que era o José Matias. Também dá uns toques na bola, José. Mas nessa altura eles próprios faziam programa de rádio. E por isso eu queria que eles viessem explicar aqui qual era o programa que faziam. Porque faziam mais que um. Pelo menos o Matias fazia. Já o Artur, não sei. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. Tó, força imparável. Excelente organização. Estamos todos muito satisfeitos de estar aqui. Recordar 30 anos atrás, isto é muito difícil. Eu lembro-me que da Rádio Jovem entrei em 1986. Ainda tenho o cartão. Está aqui o meu cartão de admissão em 1986. Tinha um programa de rádio inicialmente que se chamava Sons do FM, ao domingo à tarde. Posteriormente mudei o programa ao fim de um ano e passou-se a chamar SOS. SOS era basicamente Somos Ondas Sinfónicas. Era música na altura, música de rock sinfónico, passava aos Yes, passava aos Genesis, passava Peter Gabriel, Michael Field, Pink Floyd e Dire Straits, também me lembro de ter passado. E era a música que passava como hora de programa de rádio, aos domingos das 3 às 5. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado a todos por estar aqui presente. Obrigado. Vou passar aqui ao Artur. Só cantar, karaoke. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois, eles que faziam também os sons do FM e o SOS. Seguimos com uma pessoa que fazia um grande programa na rádio. Eu não sei o nome, porque o próprio não me disse, mas eu peço ao Arlindo Maduro para vir aqui explicar o que é que fazia na Rádio Jovem. O Tó tinha dificuldades em consertar o tripé, mas o programa do Arlindo era enorme. Boa noite a todos. Realmente 30 anos é difícil de lembrar algumas coisas, mas antes de mais queria agradecer a todos o convite e realmente é uma grande honra estar aqui convosco. Lembro-me que o programa se chamava Domingos de Manhã ou Manhãs de Domingo, era assim uma coisa. Era das 7 às 10, levantava-me de 6 da manhã, às 7 da manhã ainda estava meio a dormir, mas vinha cá pôr música portuguesa. Eu apareci neste programa porque era um programa que fazia festas nas aldeias e foi numa dessas festas das aldeias que eu fui entrevistado e fui convidado para vir para a rádio e depois ajudei nesse programa. Uma história muito engraçada que eu tive nessa rádio foi, a rádio era em Palhavã, eu pus um LP a tocar e vi a Navância tomar café. Na Navância estava a emissão, quando de repente ouço a agulha do disco. É porque o LP já tinha acabado, vou correr para cima e meto mais uma música, mas pronto, era assim as histórias da rádio. Pronto, é realmente uma grande honra estar aqui
E obrigado também a todos e boa noite. Obrigado. Muito obrigado, Arlindo. Bom, vamos avançar para uma que de certeza será um dos grandes momentos da noite. É que a Rádio Jovem tinha programas de autor de 9, 10 anos, ou seja, as suas realizadoras tinham 9, 10 anos. Seria possível isso, Carla Marmelo e Catarina Silva? Fala tu. Isto com 9, 10 anos era mais fácil. Pois é, era muito mais fácil. Não tínhamos tanta noção da parvoíce que fazíamos, provavelmente. E era muita. E era muita, muita. Estava, acho que era estava o Sr. Arlindo, não era? O Arlindo. Estava o Arlindo a contar que tinha ido à Nabância Tomar e ouvia a agulha a fazer aquele som, e nós temos histórias de pôr nas rotações erradas, e onde o disco era precisamente a Amália, que cantava de uma forma muito suave naquela altura. Sim. Um pop sinfónico. Pronto. Era um programa infantil, com música infantil, com muita palhaçada. E a Carla vai dizer melhor como é que começou, porque ela foi das primeiras. Então foi assim, eu era e sou irmã da Ana Silva, fazia ela. Eu peço desculpa, ela quer fazer também um programa infantil como a mamã, não é? Deixa-me. Então, a Ana Silva era responsável pelo programa infantil e achou giro convidar as participantes que ganhavam sempre os concursos das composições, que éramos nós, porque as nossas composições eram muito boas, e não era porque éramos as únicas a concorrer, não. E então achou giro convidar-nos para ir lá ler uma vez, para os ouvintes ouvirem. O que é que acontece? Ela gostou tanto da experiência que disse: epá, vocês fazem isto tão bem, fazem sozinhas agora. Ao domingo de manhã, claro. Não sei porquê, acho que não lhe dava jeito nenhum. Pronto, mas foi uma experiência muito gira, muito gira. Muito agradável, e que ainda hoje nos marca, e falamos assim, com muita piada, das parvoices que fazíamos provavelmente entre os 8 e os 10 anos. Acho que se calhar ninguém se lembra de convidar alguém com esta idade para fazer programas de rádio. Pronto. Muito obrigada pela experiência. E mais uma vez, Deus queira que estejamos todos juntos daqui a 30 anos, nem que seja na festa da rádio, no lar. No lar. Diz lá, muito obrigada. Diz, muito obrigada. Resta dizer que desta equipa dos 9, 10 anos falta aqui a Rita, que não pode estar presente porque felizmente foi mãe de gêmeos. Vamos continuar nesta noite com uma homenagem singela a uma pessoa que diz muito à Rádio Jovem, em especial ao seu fundador, ao Júlio Vieira, que já não está entre nós, mas a sua irmã Carla fez questão de estar presente. E por isso, uma grande salva de palmas de homenagem póstuma ao Júlio. Boa noite a todos. É com grande emoção que venho hoje representar o meu irmão. Ele fazia 2 programas na rádio. Um era Motálicos, que falava de música metálica e motas, que era a perdição dele. E o Metálica, que passava música metálica, penso que é o sábado à noite. Obrigada a todos. Boa noite. Seguimos com um realizador da Rádio Jovem que ainda hoje é casado com uma jornalista da Rádio Jovem. Chama-se Carlos Cajada
e fazia um programa que se chamava Musicando. Olá, boa noite a todos. Lembro um pouco disso. O programa era feito ali com o Joaquim Santos. Não me lembro a que dia era. Acho que era à quarta-feira. Ao final da tarde. E passado pouco tempo comecei a fazer informação a convite do Zé Gaio. E ao contrário do que o Paulo disse há pouco, a Ana não foi das primeiras a fazer informação. A Ana foi para a Rádio Jovem em 1986 ou 88, e muito antes disso o Zé Gaio já fazia notícias na Rádio Jovem. Portanto, nós saímos, o Zé Gaio saiu em 84, 85 para a Rádio Hertz. Não sei se foi comprado, se foi vendido. Saiu o Rui Bugalhão. Primeiro foi o Bugalhão, esteve lá para aí uns 6 meses, depois foi o Zé Gaio e passado 15 dias fui eu e o João Pedro Gonçalves. Mas o Zé deve ter sido das primeiras pessoas, se não mesmo a primeira pessoa a fazer informação, e juntamente com o Franquinho, que está ali ao canto, foi das primeiras pessoas a fazer, se não mesmo a primeira, a fazer um programa na rádio que não fosse passar música, que era falar de cinema. O nosso Franquinho era o Mário Augusto há 30 anos atrás. E, portanto, o Franquinho de facto, foi muito à frente, muito inovador, foi um homem muito à frente naquele tempo. Eu não queria terminar esta minha pequena intervenção sem fazer uma homenagem que acho que é muito justa. Não sei se alguém vai falar nele ou não, acho que é muito justo. O António Antunes, que toda a gente conhece por BA, foi uma pessoa muito importante na Rádio Jovem. Nos tempos em que não havia dinheiro, foi ele que carregou dezenas, para não dizer centenas, de discos que trazia da Valentim de Carvalho. É muito justo que seja aqui referido. Ele não quis vir, lá saberá porquê, mas é muito justo que seja aqui frisado o nome dele. O António Antunes foi muito importante no desenvolvimento da Rádio Jovem. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, Carlos Cajada. Eu queria desde já dizer que o BA, António Antunes, foi responsável pela minha entrada na Rádio Jovem. E eu e o Tó tivemos hoje, para além de vários dias de telefonemas, mensagens e um inteiro repertório de argumentos para ele estar presente, a verdade é que não conseguimos. Por muita tristeza minha, mais ainda do Tó, porque efetivamente, como disse o Carlos Cajada, o António Antunes era e ainda é um homem da rádio, apesar de não estar no ativo, mas ele foi efetivamente um grande homem na Jovem. Mas ele, por razões que só a ele dizem respeito, não quis estar presente. Respeitamos essa opinião, apesar de ele ter dito que não concordava. Em relação àquilo que disseste, Carlos, só um ponto prévio, vamos falar nisso. A única diferença é que eu estou a fazer isto por ordem alfabética e, portanto, disse que a Ana Cajada tinha feito informação, efetivamente fez, não foi a primeira, mas aqui também não se trata de ser o primeiro ou o segundo, realmente o Zé Gaio, o seu dono, foi o primeiro jornalista da rádio, e já lá vamos falar nisso. Até porque há aqui outra situação, por causa da ordem alfabética, o Tó pôs-me aqui no alinhamento Serra Ventoso, mas a verdade é que ele é António Serra Ventoso, e portanto já devia ter vindo aqui, vem nesta altura, chamam-o António Serra Ventoso, que fazia também um programa, e ele próprio vai explicar o que é que fazia na rádio Jovem, se é que se lembra, claro. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no meio de vocês. A maior parte das pessoas eu não cheguei a conhecer, porque, verdade seja dita, que nós entrávamos com os discos, colocávamos os discos, estávamos ali uma hora, dizíamos umas coisas e íamos embora. E, de facto, nunca se proporcionou um jantar e nunca conheci a maior parte das pessoas, que eu sabia que alguns faziam parte da rádio, mas nunca os conheci. Portanto, nunca tivemos no mesmo espaço. Eu fui para a rádio na altura graças ao BA e ao Augusto. O BA era uma pessoa fantástica, porque eu pedia-lhe para ele me trazer os discos. Na altura
eram, digamos, ouvíveis, porque audíveis, há alguns não, pronto, que era mais ou menos aquilo que se passava na altura, um bocado de música de intervenção, que não havia cá à venda, e o BA fazia o favor de trazer os discos, e durante uma hora eu passava os discos, aquilo era um trabalho sem rede, nunca sabia aquilo que ia dizer, mas falava um bocado sobre política local, política nacional, e entretanto metia música jazz por baixo da minha voz, e depois passava música de intervenção. Estava ali uma hora, eram tempos que não era como hoje, a música era um bocado complicada naquela altura, tinham passado 14 anos do 25 de Abril, e as coisas não eram tão fáceis como é hoje. A melhor recordação que eu tenho da rádio era era uma rádio ao ar livre, que uma pessoa estava sentado, estava a meter o disco e estava a ver as estrelas cá fora, no quintal, que era uma coisa fantástica. E outra recordação que tenho foi fazer uma coisa que hoje nunca seria capaz de fazer, foi ler um poema numa altura do 25 de Abril, do José Carlos Ari dos Santos, As Portas que Abril Abriu, que é um poema muito extenso, e eu consegui ler aquilo tudo até ao fim sem me enganar, e hoje não o conseguia fazer, não conseguia sequer passar da segunda linha. Emocionava-me, de certeza. Mas na altura fazia-se coisas muito engraçadas, e ainda bem que existiu uma rádio, e ainda bem que houve tanto voluntarismo das pessoas, porque hoje aquilo que era pirataria, hoje significa um bocado a liberdade. E é ótimo que vivemos num clima de liberdade. Só isso. Muito obrigado, António Serra Ventoso. Tocou num ponto muito importante, que é justamente o voluntarismo, que hoje cada vez há menos, e isso reflete-se na qualidade, por exemplo, das rádios legalizadas, locais ou não. Havia um programa na Rádio Jovem que a mim também me dizia muito, não só porque mais tarde também realizei programas desta natureza, mas porque nesta altura seria uma inovação. Era um programa de desporto motorizado e era feito pelo Carlos Santos, pelo Vieira e pelo António Costa. E digo-vos uma coisa, era um programa que fazia barulho. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Tó finalmente nos ter proporcionado esta festa, porque nós estávamos carentes disto, porque há pessoas que estiveram na rádio quando eu lá estive, o Costa, o Vieira, que eu não conheço. Portanto, não conheço, porque nós, como disseram já várias pessoas, eu chegava lá sexta-feira às 10 da noite, vinha às 11, quando não vinha mais tarde, mas portanto... E nesta altura os programas eram bastante engraçados, porque era na altura da Água Pé e do Vinho Novo, e havia sempre ali umas festas, umas coisas, que eu tenho saudades disso. Epá, resumidamente, gostei muito dos anos que lá passei. Eu quero também dizer que falta aqui uma pessoa que está aqui na sala, que também fazia parte do programa, que é o Sr. Patrocínio, que era conselheiro técnico do programa. O Joaquim Patrocínio, faz favor. Fazia... O programa, eu não me estava a esquecer de ti, o programa era um bocado abrangente e a parte técnica de automóveis e não sei o quê estava a cargo do Sr. Engenheiro Patrocínio. Portanto, epá, não tenho mais nada a dizer, obrigado, espero que para o ano estejamos cá novamente. 30 anos, certo. Eu já cá não estou, mas de qualquer maneira manda alguém a representar-me. Portanto, não sei se queres dizer alguma coisa, Patrocínio. Boa noite. Eu, antes de mais, eu gostava de dar os parabéns por este encontro de todos aqueles que estiveram ligados à Rádio Jovem, e os meus parabéns a quem, de facto, teve esta iniciativa, e que essa iniciativa possa decorrer todos os anos, se possível. Pronto. Não há dúvida que fizemos o que se pode considerar o possível e o impossível dentro da Rádio Jovem. Em programas de desporto automóvel, está aqui uma equipe de 5 estrelas. 5 estrelas diz tudo. Muito bem.
efetivamente colaborava, e então quando era o Rally de Portugal, acompanhado em que eu participei no Rally de Portugal, com mais um elemento que eu também quero chamar aqui, o Sr. João Flores, que o Sr. João Flores fazia a reportagem fotográfica e eu fazia a reportagem sonora, portanto, de mandar, portanto, coisa. E então, há, na verdade, coisas que se realizaram na Rádio Jovem, que são as lembradas, e ainda bem que elas são lembradas. Muito obrigado a todos e aos presentes também. Muito obrigado a esta grande equipa do desporto motorizado, que era na altura uma inovação na Rádio Jovem. Depois de tanto barulho, havia sempre aquela altura em que aparecia o Carlos Silva, porque o Carlos Silva fazia o programa que se chamava Long Dreams. Oh Carlos, aquilo era música slow, era calminho, o que é que se passava? Antes de mais, boa noite a todos e mais uma vez, muito obrigado ao Tó e a todos os que puderam organizar este nosso encontro da rádio. À sexta-feira à noite, lembrei-me de fazer um programa que tinha uma paixão desde pequeno, que era fazer, como nasci atrás de um balcão, tinha a mania que sabia fazer cocktails. E então eram os long drinks. E então o programa também tinha o nome dos long drinks, com música, e era feito em cada programa a demonstração de 1 ou 2 cocktails. Na altura era bom e era bonito, e também tinha que haver uma alternância a outros tipos de programa que havia na rádio. Entretanto, como havia também necessidade de fazer umas matinés, às vezes havia necessidade de fazer programas ao sábado à tarde. E também fiz um programa ao sábado à tarde, tinha um nome muito engraçado, que era a Gaita dos Sábados, que era iniciava sempre com música de gaita de foles. E então era a Gaita dos Sábados. E pronto, e éramos nós na rádio, com este todo pessoal que aqui está presente, na altura bastante mais novos, com outro sangue na guerra, mas lá conseguíamos levar a nossa à frente, com várias visitas a certos sítios do Conselho, mais que não fosse ao domingo ou ao sábado à tarde a fazer matinés. E mais uma vez, muito obrigado a todos e que sejam felizes. Carlos, quem sabia tocar gaita e fazer cocktails, as matinés estavam garantidas. Bom, há também aqueles que não falavam ao micro e não se ouviam pelos ouvintes, não eram tão conhecidos, mas estavam sempre atrás do vidro, os chamados técnicos. Esses também merecem um destaque, pelo menos uma salva de palmas. É o caso do Francisco Faria. Onde é que ele está? Está ali. O Chico, grande técnico. Chico, ainda sabes tirar um feedback? Mais ou menos, já não me lembro bem disso. Então, boa noite, obrigado. Eu sou o Francisco, metia publicidade e afinava a voz dos locutores. Não há nada. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado, Francisco. Regressamos à música. Se quiserem passar música, estão à vontade. O Tó teve o privilégio de trazer para aqui o que havia na Rádio Jovem. Portanto, um prato, um vinil, um deck. Até me arriscava aqui a passar um spot, se calhar, que capaz de ser, não sei o que é, mas é um spot da rádio, será? Achas que isto trabalha? Vamos ouvir. Vamos experimentar. Isto cá para mim. Bom. Em frequência modulada. Emissora regional de Tomar.
a transmitir todos os dias em frequência modulada nos 102 megaciclos. Rádio Jovem, uma forma de estar em rádio. Bom, este era mais os spots que passavam na rádio. Não está muito perceptível, mas este aqui que eu vou pôr, como era um spot institucional, eu penso que é mais audível. Perceba a voz da natureza, diga não ao ruído. No Ano Europeu do Ambiente, diga não ao ruído. Este era o Diga Não ao Ruído, na altura, um spot institucional e bem pago. Este homem está rico à conta disto. Bom, avançamos para mais programas de autor e um programa que não sei se era um deserto, mas tinha música. Era do Fernando Rodrigues. O Fernando Rodrigues, que toda a gente conhece por russo, e ele não se chateia por causa disso. Olá, boa noite. Fazer parte da Rádio Jovem penso que foi uma coisa inigualável. Tenhamos nós as experiências que tivemos e possamos vir a ter. Foi um privilégio, foi único, muito bom mesmo. A todos, muito obrigado. Até sempre. Obrigado, Fernando. Continuando na letra F, há um programa que chegou nesta altura, nos anos 80, a ser distinguido pelo jornal Blitz. Era um programa feito pelo Fernando Santos Marques. O programa chamava-se A Banda Som e tinha não só o Fernando Santos Marques, como também o Paulo Marques, que realizava outros programas. E, portanto, eles os dois, nessa altura, já estavam muito à frente. Bem, boa noite. Boa noite. Eu não me chamo Marques, chamo Mendes. Bem, em primeiro lugar, só para dizer que gosto muito de estar aqui. Agradeço ao Fernando porque foi a pessoa que me trouxe para a Rádio Jovem. Depois o Zé Gai também puxou um bocadinho para vir para cá. O Tó deu-me sempre um apoio espetacular na rádio durante os 3 anos que estive na rádio. E eu também acho que tentei retribuir isso da melhor maneira, ajudando na medida do possível. Lembro-me de uma festa de aniversário em que trouxemos cá umas bandas de Lisboa que na altura não eram muito conhecidas e depois vieram a ser conhecidas. E pronto. É Sentente e Seres. E pronto, e foi um prazer imenso estar convosco pronto, durante estes 3 anos espetaculares. O programa A Banda Som era eu, o Paulo colaborava connosco muitas vezes, depois o Paulo Soeiro também começou a participar e depois ficou ele com o programa numa altura em que me era impossível continuar com o programa. O Paulo fazia também outros programas na rádio, não sei se queres falar disso. Posso falar, além da Banda Som, de colaborar com o Fernando, fazia também um programa que se chamava Maldito, porque basicamente passávamos música punk rock, mas também era maldito porque eu não sabia pronunciar muito bem o nome das bandas e, portanto, juntava o útil ao agradável. A Rádio Jovem foi uma experiência muito interessante. Basicamente, eu entrei a convite do Fernando Russo, depois a companhia do Fernando Marques também, mas foi uma escola, porque da Rádio Jovem passei para a Rádio Universidade de Coimbra, da Rádio Universidade de Coimbra para a Rádio Hertz, e depois corri tudo o que era discotecas e bares, e, portanto, foi um... Muito obrigado. Foi excelente. Obviamente que parabéns ao Tó pela rádio e pela iniciativa de após 30 anos juntar-nos novamente, e é um prazer, obviamente, estar convosco. Muito obrigado ao Fernando Santos Marques e ao Paulo Mendes. Eles que nessa altura já faziam um programa de música muito à frente
Aliás, a Rádio Jovem tinha também esta característica, que era programas para a altura muito à frente. Já aqui foi falado esta noite, mas eu repito, um programa que se chamava Zoom, de Francisco Assis. Desta vez disse bem, Francisco Assis. Mais conhecido por Franquinho, essa não sabia. Pois. Ok, pronto, eu... Quando a rádio começou, eu queria muito participar. Aquilo tinha uma certa... aparentava ter uma certa magia. E de maneira que não percebia muito música, não sabia muito passar discos. De maneira que decidi fazer um programa de cinema e pronto, implicava muita pesquisa, implicava comprar jornais, revistas, depois ler textos, fazer síntese desses textos para, pronto, dar uma imagem dos filmes que estavam a passar em Tomar e também notícias gerais de cinema. Foram anos que gostei muito de participar e pronto, e depois fiz, naquela altura não havia muitas máquinas de filmar e consegui, tenho orgulho de ter feito as únicas imagens animadas que a Rádio Jovem tem hoje em dia. Obrigado. Obrigado, Francisco Assis, ele que fazia, era responsável pela pasta do cinema. Bom, há outra pessoa que esta noite não pode estar presente neste jantar, mas tenho que também referir o nome dele aqui, porque foi ele responsável pela constituição da cooperativa, porque a Rádio Jovem acabou por ser uma cooperativa. Aliás, como puderam ver, tinha papel timbrado com logotipo, a cores, só não tinha o Facebook, mas isso na altura não existia, nem fazia nenhuma falta. A Rádio Jovem substituía as redes sociais e muito mais. Essa pessoa chama-se João Escudeiro, não pode estar presente, mas uma salva de palmas para ele. Depois, há uma pessoa que tira muito bem fotografias, mas também falava e passava muita música portuguesa. Chama-se João Flores. Eu até acho que o João devia apostar mais na vertente radiofónica, mas isso é uma opção dele. Boa noite a todos. Eu não sei o que dizer. Quem por aqui passou já disse praticamente tudo. Foi um prazer enorme fazer parte desta grande equipa que é a Rádio Jovem. Agradecer ao Tó esta maravilhosa noite e não deixar de me lembrar do Chiquito, que fazia o programa matinal comigo, que infelizmente já não está entre nós. Muito obrigado. Obrigado, João. Depois, outro marco da Rádio Jovem, que esta noite não pode estar presente, mas foi sempre o homem que fez relatos, muita vez em conjunto com o Rui Bugalhão, nem sempre do Sporting, porque o Sporting também, não sei quanto é que está, mas está a correr mal. A correr bem. Essa pessoa chama-se João Pedro Gonçalves. O João Pedro Gonçalves, na Suíça, não quis deixar de vos deixar uma mensagem. Olá, boa noite. Eu sou o João Pedro Gonçalves. Na Rádio Jovem apresentava o programa desportivo ao princípio da noite de domingo, juntamente com o Carlos Cajada, em que fazíamos o apanhado do fim de semana, resumo de comentários, classificações, resultados da atividade esportiva dos clubes da terra e também a nível nacional. Um abraço e divirtam-se. É claro que o João, ao fazer relatos, é um pouco mais rápido. Bom, já no que diz respeito a outro programa que o Joaquim Santos fazia, o Joaquim Santos, que ainda hoje é um dos DJs conhecidos na praça, mas nessa altura, Joaquim, tinhas também outro Joaquim contigo, o patrocínio.
Peço então ao patrocínio para, por favor, justificar quanto é que pagava aqui ao Joaquim Santos para ele guiar o automóvel. Havia outra pessoa que fazia programa com vocês, que era o Rogério Martins. Mais tarde foi comigo. Ok, pessoal, para todos boa noite. Vocês já me conhecem. Quero agradecer. Hoje foi um dia especial para mim, porque há muito tempo que eu ando nestas coisas. Quero agradecer especialmente a uma pessoa que é o Otó Augusto e à Rádio Jovem, porque sem a Rádio Jovem, eu quando cheguei à Rádio Jovem, o Otó Augusto perguntou-me assim: queres ser técnico ou locutor? Eu disse: locutor, então este locutor, isso é um espetáculo. Não é nada disso, não é nada disso. Vivemos bons momentos. Lembro-me de, isto vou dizer com muita... Trabalhava na União de Padarias até às 5 da manhã. O Tó deixava a chave na porta e dizia: vais abrir a rádio das 7 às 10 da manhã. E eu fazia isso. Obrigado ao Tó, obrigado a vocês e obrigado a um técnico que acho que anda para aí. Quero agradecer ao Cajada que fez programas comigo. Quero agradecer àquelas meninas que me aturaram. Quero agradecer a toda a gente e sem a Rádio Jovem eu não sou nada. Eu simplesmente me chamo Kim Santos. Passo boa música, é só a única coisa que faço. E quero agradecer agora aqui ao meu Quinzinho que me aturou uma carrada de tempo. Ele que diga alguma coisa porque eu sou... Obrigado a todos, parabéns e daqui a 30 anos estamos cá todos outra vez. Com certeza que vamos cá estar. Isto o recordar é viver e é um facto, não há dúvida que é bom a gente estar aqui a lembrar estes velhos tempos. O Joaquim Santos, como outros também, infelizmente devia saber agora que eu fazia um programa também musical, um tipo de imitação do Oceano Pacífico, que era o Passageiro da Noite. E era o programa seguinte ao Sr. Mário Santos. O Sr. Mário acabava, começava eu, e via saber, infelizmente, que hoje o técnico que eu tinha durante bastante tempo, teve-me sempre a colaborar comigo, já faleceu. A todos esses técnicos que perdiam horas e horas a aturar-nos muitas vezes, sabe-se lá como e com que vontade, eu peço uma salva de palmas para eles todos. Só para terminar vou-vos dizer isto. Isto foi uma conversa entre o Zé António e o Tó Augusto na rádio, que o meu pai, ao almoço, diz-me assim: ó filho, tu és uma pessoa muito importante. Eu disse: porquê? Então pai, diz lá, porquê é que tu és assim? Porquê é que sou tão importante? Até hoje estava a falar em ti. Eu disse: porquê? Na rádio, o Zé António, mais aquele senhor da rádio, sabes, o outro que é António. Até o que é que eles disseram? Olha, ele passou a tua voz. E o Zé António disse assim: isto é a voz do Kim Santos. E o Tó Augusto diz assim: sabes, é que ele antes de ir para a cabine onde se falava, ele era gago. Eu era gago. Mas quando lá chegava dentro, eu perdia a gaguez toda. Obrigado à Rádio Jovem. Obrigado a vocês. Obrigado também. Tchau. Vou pedir aos Joaquins, por favor, para aguardarem aqui um minuto, porque o Rogério Martins tem também uma mensagem para vocês. Profissionais, mas desejo a todos um bom jantar. Olá, eu fui um colaborador na Rádio Jovem de Tomar. Pena é não poder estar presente por razões profissionais, mas desejo a todos um bom jantar. Rogério Martins e Joaquim Santos, convém lembrar já agora que falaste no Zé António. Ele também fez questão de estar presente esta noite. Ele não fez Rádio Jovem, mas fez 2 rádios piratas, que não eram, digamos, tão boas como a Jovem, não sei, isso é subjetivo dizer, não eram. Mas eram a Rádio Nabão e a Rádio Clube. Seguimos com mais programas de autor. O Jorge Gonçalves fazia também um programa que se chamava Adulfe. Não sei se o Jorge tocava o instrumento ou se era só passar música. Ora, boa noite.
O meu programa era entre o do programa de cinema do Assis, do Franquinho, e a frequência R do Rui Sequeira. Passava música portuguesa e de intervenção, esperávamos uns pelos outros, depois íamos beber umas cervejas e prolongar a noite no Noite e Sol da altura. Portanto, basicamente era isso. Poucas pessoas saberão, eu conheço o Tó e ele a mim há 49 anos, há quase meio século. Fomos o primeiro colega de carteira um do outro no primeiro dia da escola primária. Eu acho que o Tó... Verdade? Eu acho que o Tó está com a crise da meia-idade, porque não estamos a comemorar 30 anos. É 35 para aí. É isso é que é isto, é da cooperativa. Eu devo ter saído por esta altura, mais ou menos, mas eu recordo sobretudo o tempo da verdadeira Rádio Pirata. Fui eu o autor do primeiro símbolo com a caveira dos piratas, obviamente, de termos o emissor num cestinho de verga, ali disfarçado no meio de umas tranças de cebolas, e chover de vez em quando, e volta e meia não havia emissões, porque vinham uma autoridade que não me recordo o nome, para procurar apreender o emissor, e então a rádio era silenciada por um dia ou dois. Portanto, serão seguramente 35 anos, há de ser à volta de 82, e foram os grandes tempos, e ficou o bichinho da rádio em muita gente. Alguns seguiram a via da comunicação, até da rádio, mas sobretudo em todos nós ficou à vontade de não se ter medo desta coisa em nenhuma circunstância. Boa noite, obrigado, Tó. Tá bom? Muito obrigado ao Jorge, ele que foi um dos fundadores da Rádio Jovem. E chegámos àquela altura em que há uma das pessoas que também foi impulsionador deste jantar. E foi ele que também fez grande força para que isto se realizasse e deu sempre um grande incentivo. Ele foi o primeiro jornalista, efetivamente, da Rádio Jovem, chama-se José Gaio. Obrigado. Boa noite a todos. Pois é com muita emoção que eu estou aqui hoje a recordar estes tempos magníficos dos anos 80. Somos todos... Há um filme que é Os Amigos da Alex, nós somos todos amigos do Tó, não é? Os amigos do Tó. Pois, se eu hoje sou jornalista, o culpado é o Tó. Um dos culpados é o Tó. Comecei a fazer notícias exatamente para aí em 83, 84, na Rádio Jovem. Pronto, e a partir daí iniciei a minha carreira de jornalismo. O Jorge Gonçalves disse há bocado que ele foi o autor daquele desenho, daquele símbolo. Não foi ele, fui eu. Pronto, atenção a isso. Há aqui já porrada. Não. Aquele foi o Fernando Santos Marques, aquele símbolo, e aquele fui eu. Ok? Jorge, temos que esclarecer isso. Pronto, obrigado, parabéns pela iniciativa. Até para o ano. Obrigado, Zé Gaio. Ele que foi jornalista da Rádio Jovem. Há outro personagem conhecido de todos nós que esta noite não pôde estar presente, mas fez questão também de fazer um vídeo. Chama-se J. Pontes e o programa dele era Zona Quente da Noite. E também mando fotografias do livro que tinha com as frases da Zona Quente. Boa noite, o meu nome é José Pontes, eu tive um grande programa na Rádio Jovem, que era a Zona Quente da Noite. Foi uma experiência espetacular. Lamento imenso de não poder estar no jantar convosco, mas mando um grande abraço para todos. E também mando fotografias do livro que tinha com as frases da Zona Quente da Noite. Grande abraço e divirtam-se. Ganda Jota, já há uns anos que não vem, pelo menos não o tenho visto, para bebermos uns copos. Há outra faceta da rádio que hoje e antigamente era muito importante, que era um bom vendedor de publicidade.
E a Rádio Jovem tinha um bom vendedor de publicidade. Chama-se José Glória. Olá, boa noite. Na verdade, quando eu cheguei à Rádio Jovem, não fui para vendedor de publicidade. Eu fui para fazer um programa de rádio. Mas depois, eu cheguei em 1982, sensivelmente. Eu estou a ouvir falar 30 anos, mas foi há mais de 35 anos, por aí. Em que a Rádio Jovem, metade era uma sala onde se arranjavam rádios e tinham as tripas ali todas do lado de fora, e do outro lado estavam as cebolas e as batatas e o microfone agarrado a um cabo da vassoura. E fui eu que fui para lá levar microfones, todo o material para a rádio poder trabalhar, fui buscá-los à Casa Cuco, lembras-te, Tó? E por causa disso, depois fui convidado para começar a trabalhar em publicidade. Portanto, à vossa frente está aqui o mal amado. Mal amado porquê? Porque quando eu cheguei à Rádio Jovem e se começou a falar em publicidade, quem fazia os programas não queria passar a publicidade nos seus programas. E então tinha-me um pó do caraças. Desculpem o termo, porque estamos em família. Eu estou a falar isto porque estamos em família. Fiz vários programas. Um dos programas chamava-se Os 3 Jotas. Era José Glória, José Abelho e Joaquim Santos. Estes foi um dos programas. Fiz um outro programa que era de anedotas às tantas da manhã. Recordas-te, Tó? Fiz um outro programa que era uns discos pedidos em direto. Foi a primeira vez que na rádio que se fez discos pedidos em direto. Tinha estas meninas aqui à frente, no estúdio, à procura dos discos. Eu a falar com a pessoa diretamente ao telefone, eles a pedirem o disco e o disco a cair no prato e a pormos o disco no ar. Esta foi uma iniciativa. Os discos pedidos em direto. Não havia quem fizesse isso na altura. Graças a elas e para elas uma salva de palmas, porque o trabalho era todo delas. Eu só tinha um trabalho. Era entreter o ouvinte do lado de lá, enquanto se procuravam os discos. E eu chamava-se o enche-chouriços. Eu estava a encher chouriços enquanto elas procuravam os discos. Foi um bom momento. Gostei muito de trabalhar nessa altura com o Tó. Conheci o Tó, mais um culpado, não é? Como diz o outro, o Tó é o culpado de tudo. Então ele foi o culpado de eu entrar nestas andanças. Espero, daqui a 30 anos, eu poder estar aqui novamente. Certamente daqui a 30 anos venho de bengalinha, não é? Venho cá visitar-vos de bengalinha. Mas até para o ano. Um abraço para todos. Muito obrigado. Eu estou a imaginar o Glória daqui a 30 anos a fazer os discos pedidos. Alô! Bom, mas para fazer os discos pedidos era sempre preciso os técnicos. E o José Carlos Carreira, onde é que ele está? Era um dos que mexia na mesa Furacão. Não sei se te lembras. Nem por isso. Mas era uma mesa gira. O Francisco lembra-se. Olá, boa noite a todos. Estás um bocado enganado. Eu de técnica não percebia praticamente nada. Passámos ali bons tempos com o Francisco. Entrei na Rádio Jovem pelas mãos de uma pessoa que já se falou aqui hoje, do BA. Tenho alguns episódios engraçados com ele em Lisboa, a confirmar que realmente ele era uma grande melga lá nos armazéns dos discos, e ele conseguia trazer sempre a pasta cheia de discos. Na altura ainda no vinil e mais tarde já com os CDs. Na Rádio Jovem fiz alguns programas musicais, entrei já digamos na fase final da pirataria, em 88, 89. Alguns programas musicais, fiz também programa desportivo com o Paulo Lourenço, que não está cá hoje, e já se falaram aqui de relatos de futebol. Não fiz o primeiro, mas penso que fiz o último. Foi espetacular, foi tão bom que nunca mais repetimos. Foi cá no Estádio da União. Tecnicamente também correu tão bem que o relato começou só na segunda parte. Mas mas convém referir que a culpa foi do União Tomar, porque a linha telefónica é que não funcionava. Depois dividimos o relato, um fazia o ataque de uma equipa, outro da outra. Aquilo deve ter sido bastante hilariante. Era bonito hoje
podermos recordar isso. Para além disso, fiz alguns exteriores. O Rui Veloso ainda hoje considera que foi a melhor entrevista da vida dele, de certeza. Num concerto na Gualda em Paz. E portanto, são estes momentos, ainda hoje guardo essa cassete, são estes momentos que ficam para a vida e para a Rádio Jovem. E parabéns à Rádio Jovem e parabéns ao Tó. Zé Carlos, eu aconselho-te a entregares o teu currículo ao Rui Begalhão, que ele procura um relatador para o ajudar nos relatos. Havia outro realizador, autor, que passou por mais que uma rádio pirata. Para além da Rádio Jovem, passou por outras. Eu já não sei se foi mais que uma. Mas o Miguel Lardosa pode-me explicar isso aqui e a vocês. Boa noite, Miguel Lardosa. Olá, boa noite. O meu nome é Miguel Lardosa e na Rádio Jovem fazia o programa Capa. Eu acho que passava a sexta à noite, depois do jantar, e era de música, nada mais. De outras rádios, sim, tive outras rádios, mas a Rádio Jovem foi muito especial. Guardo boas recordações. Muito obrigado. Miguel, diz-me só se fizestes mais rádios sem ser da Jovem. Sim, estive noutras rádios, estive. Queria saber. Qual? Lembra-me, recorda? Sim, também. Na Rádio Apocalipse. Exato, Rádio Apocalipse. Mais. Diz lá. Fiz um programa na Rádio Hertz, mas depois foi só o programa e acabou logo aí. Foi só um para experimentar. Mas a que eu queria relembrar era a Apocalipse, Rádio Pirata, a Rádio Alternativa na altura também. Bom, há também um grande senhor da rádio, com muitos anos de microfone ainda hoje, mas que começou na Rádio Jovem. E começou não só com os seus programas, como levou para lá muita gente jovem que ainda hoje dá cartas noutros meios. Esse grande senhor da rádio chama-se Mário Santos. Ora, muito boa noite a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui, sendo eu o mais velho de todos. Mas foi um privilégio estar na rádio. Evidentemente que quando entrei na rádio era um rapaz, um amigo que era de Pombal e era tropa aqui em Tomar, que era o Pedro Sotomayor. Convidou-me para fazer, porque se ia embora, para continuar o programa Vai Vem. E então eu, não há dúvida nenhuma, que continuei esse programa. E o meu programa era à base de música portuguesa e fazia também muitas entrevistas, e naquela altura era o apogeu do Carnaval de Tomar, em que inclusivamente os artistas brasileiros vinham a Tomar e nós fazíamos a reportagem lá de cima do pavilhão da FAI para todas as pessoas que efetivamente ouviam a Rádio Jovem, a trabalhar em 102 ponto. E então foi de facto um privilégio estar neste programa e também nesta rádio. Obrigado, Tó, obrigado a todos com quem eu conheci, privei, foi uma empatia muito grande que tive convosco, o Kim, o outro Kim que está aqui e muitos outros que efetivamente estiveram comigo. Foi uma experiência que eu tive. Estas meninas que estão aqui também à minha frente também corroboraram. A minha filha também fez parte desta Rádio Jovem. Portanto, foi um prazer e um privilégio para todos. Obrigado, muitas felicidades para todos. Muito obrigado. Muito obrigado ao Mário Santos, ele que esta semana completou 28 anos sem interrupção de emissões regulares numa rádio, neste caso na cidade de Tomar. Uma salva de palmas para ele. Bom, o Mário Santos também levou pessoas novas para a rádio. Lembro-me, por exemplo, do Luís Santos,
que mais tarde vem também para a cidade de Tomar e que realizou na Rádio Jovem um programa que na altura era muito falado e presumo que tenha muita audiência. Chamava-se Cantinho da Amizade, mas quem recomeçou com o Cantinho da Amizade foi a Lídia Linares. Ela está no estrangeiro, mas também fez questão de deixar uma mensagem. Olá, boa noite. Aqui é mais um Romântica é a Noite, Rádio Jovem de Tomar, com a Lídia Linares. Era assim que começava, mais um dos meus programas na Rádio Jovem. Se calhar não se lembram do Romântica é a Noite, mas lembram-se talvez do Cantinho da Amizade. Cantinho da Amizade que foi, se calhar, o programa que mais marcou a minha vida e a rádio para mim, o grande amor da minha vida. Foi uma oportunidade que o Tó na altura me deu, a mim e a todos vós que estão aí presentes hoje, de fazer alguma coisa de diferente. Para mim foi a coisa talvez que mais marcou o trabalho, que mais marcou a minha vida. Trabalho, quer dizer, porque na altura trabalhávamos por amor à camisola, não havia ordenados para ninguém. Era pela simples alegria de falar para o público, de que as pessoas participassem nos nossos programas, tanto por carta como por telefone e quantas vezes pessoalmente. Queria dizer-vos também que, além da minha experiência como locutora, eu era angariadora de publicidade, foi uma experiência muito gratificante. Foi alguma coisa que marcou a minha vida para sempre. Hoje não posso estar aí, 30 anos depois. Queria mandar-vos um grande beijinho, um grande abraço, especialmente àqueles que mais diretamente trabalharam comigo. E aqui, diretamente da Bélgica, Lídia Linares, um até breve. A Lídia Linares, que fez questão, como puderam ouvir, de colocar o Chora Não Bera ou Chora Mas Não Berra do Joe Cocker. Exatamente. Bom, estamos na altura dos vídeos e houve mais pessoas que, não estando no estrangeiro, estando em Portugal, não puderam estar presentes. É o caso do Miguel Sousa. Miguel Sousa, que era um homem da música e fez questão também de deixar a sua mensagem. Boa noite e bem-vindos à Rádio Jovem 102 FM. Olá, malta! Já lá vão uns dias desde a última vez que eu disse estas palavras. Espero que esteja tudo bem por aí. Também gostava de estar aí, mas desta vez não deu. Mas graças às maravilhas da tecnologia, aqui estou eu, só para mandar um abraço a todos e esperar que isto se faça outra vez daqui a uns tempos e que eu também possa estar aí. Grande abraço, divirtam-se à brava e muita música. Grande abraço para o Miguel Sousa. Outra mensagem vem do M. Graça, ele que também não pôde estar presente. Manuel Graça, ele que também fez Rádio Jovem e mandou-nos ouvir. Olá, boa noite, sou M. Graça, fui colaborador da Rádio Jovem. Por motivos profissionais não vou estar presente esta noite. Queria mandar um abraço ao Tó pela iniciativa e naturalmente extensível a todos os ex-colegas que estão aí presentes. Um grande abraço e tenham uma boa noite, divirtam-se. Grande M. Graça, patrocínio Multióticas. Bom, outro que fez questão de deixar uma mensagem é o Manuel António. O Manuel António, que na sua vida extra-profissional foi conhecido também pelo palhaço Esparguete. Olá pessoal da Rádio Jovem, boa noite. Meu nome é Manuel António de Sousa Nunes, mas toda a gente conhece por Palhaço Esparguete. A minha participação na Rádio Jovem foi feita através de um convite de João Escudeiro para falar sobre cinema. Gostei muito dessa experiência e espero voltar um dia, pelo menos para recordar os velhos tempos. Para todos um bom jantar e até um dia destes. Beijinhos e abraços. Manuel António, o palhaço Esparguete. Há outra das pessoas que não dava a voz, mas por trás coordenava a estrutura. Essa pessoa chama-se Nascimento Costa. O Nascimento, nessa altura, era o homem das torres, e de trabalho, e levantar ferro, penso. Bem, boa noite a todos. Na altura, eu tinha tanto jeito para fazer rádio como o Tó tinha para andar de moto.
E nessa altura, claro, contagiou-me para fazer algum trabalho com o nosso saudoso Júlio, que já aqui foi falado também hoje, mas também outro que já nos deixou, que foi o Humberto. E na altura, o Tó ia revelar isto também, era um homem que chegou até Mota, juntámos só umas vezes, e juntamente com o Júlio e com o Tó passámos há umas horas na oficina de volta das motas, e as motas, como não era só a parte mecânica, teria também aquela parte do quadro que muitas das vezes partia e teria que ser soldado. E aí o Tó lá conseguiu contagiar para que aquela torre, que se tinha que montar a antena, foi feita aos poucos, muito na altura por mim, pelo Júlio e pelo próprio Humberto. A todos, muito obrigado pela rádio que vocês fizeram e que nós ouvimos durante muitos anos, e pelo desporto motorizado e não só que vocês foram fazendo. Um obrigado a todos e boa noite, até à próxima. Tó. E não te esqueças de fazer isto mais vezes. Obrigado, Nascimento. Está na altura ainda de dar umas lições de como não andar de moto ao António Augusto. Bom, voltamos ao feminino com a Paula Veríssimo. Paula Veríssimo era uma voz feminina, bem conhecida da Rádio Jovem. Fazia o programa Pedras Rolantes. Olá, boa noite a todos. Então, é assim, eu fazia o programa Pedras Rolantes com a Fernanda Flores, que não está cá hoje, infelizmente, que não pode. Nós fazíamos isto por diversão, nós éramos todos vizinhos, aquilo era a nossa segunda casa, nós saíamos de casa para ir todos a correr para a Rádio Jovem, passávamos lá a vida, ali a mãe do Tó passava o tempo todo a aturar-nos. Éramos quase todos uma família, é verdade, é verdade. Foi uma experiência para mim muito gratificante, gostei muito de lá ter passado a minha juventude e agora agrada-me muito estar aqui convosco, ao fim destes anos todos, e espero que para o ano estejamos cá outra vez, não daqui a 30 anos, isso é muito tempo, não é? Pronto. Obrigada. Obrigado, Paula. A Paula ia para a rádio de pijama. Bom, o Paulo fazia os sinais de fumo, mas eu confesso, não sei se ele cá está. Tá. Paulo, alguma vez conheceu o Otávio Machado? É que estes sinais de fumo dá-me a impressão. Não. Então tem que nos explicar isso. Do segundo espetáculo, Som da Noite, já era um nome conhecido e mudámos para os sinais de fumo. Boa noite, então. Conheci a Rádio Jovem devido ao Tó, que foi meu ajudante. Já era meu ajudante há vários dias, quando eu soube que existia a Rádio Jovem. E depois fui convidado a participar e a acompanhar. E à segunda-feira, das 11 da noite à 1 da madrugada, lá estávamos com os sinais de fumo. Boa noite. Obrigado, Paulo. Foi certamente nesse programa que o Otávio se inspirou. Bom, há um programa que eu desconheço o nome, por isso os seus autores e realizadores, Paulo Oliveira e António Ferreira, vêm aqui explicar qual era o programa, o que é que faziam e qual era a música que passavam, se é que passavam. O que é que a gente podia fazer mais, se não passar um bocadinho de música? Eram uns programas mais ou menos banais, de músicas comerciais, dedicávamos mais ou menos, principalmente eu falo para mim, a música dentro um bocadinho dos clássicos, comercial, mas clássicos. E à parte disso, ainda há bocado estava a falar com ele, lembrei-me de uma experiência assim gira, espetacular, que era de fazer os exteriores, era sempre uma emoção diferente, para além dos programas, feitos em estúdio. E de uma vez ter ficado, depois do Enduro, com um rádio grande de transmissão portátil, comigo não fui entregar à casa logo de imediato. Fiquei na feira a jantar com os amigos, bebemos uns copos valentes e depois eu fiquei com o rádio e lembrei-me de fazer uma coisa, fazer um direto, pedi para entrar na emissão, não me lembro quem é que estava na rádio, e pedi para entrar na emissão e
a libertar as minhas emoções a andar de carrossel. Foi um momento giro. E basicamente, pronto, foi isto. Foram momentos bem passados e divertidos. Obrigado. Obrigado aos dois. Bom, havia outro realizador bem conhecido nesta altura. Ele não pôde estar presente, mas fazia um programa justamente com outra pessoa que também vocês bem conhecem, que esteve confirmado, mas à última hora, por motivos profissionais, teve que deslocar-se para o Algarve, o Salvado, mas o Paulo Soeiro fez questão também de nos mandar um vídeo. Muito bons tempos. A cobertura que fizemos. Bom dia pessoal, olá Paulo Soeiro, membro aí da Rádio Jovem. Queria mandar um abraço para todos, e gostava muito de estar aí presente com vocês, mas pronto, as coisas não deram. Fica para uma próxima. E agradecimentos ao Fernando Santos Marques, que na altura me convidou para fazer parte da banda Som, onde eu fazia a minha rúbrica, recordações. Fiz com o Salvador também o Entretextos, lembro-me de ainda nos divertimos bastante. A música e alguns textos que o Salvador lia. Agora vai aqui passar um avião. Pronto, houve situações engraçadas. No Entretextos lembro-me que, já não me lembro do nome da pessoa, mas lembro-me que soube que o irmão tinha chegado da Suíça através dos microfones da Rádio Jovem, porque esquecemos do microfone ligado e ele estava a ouvir as conversas. Bons tempos, bons tempos, muito bons tempos. A cobertura que fizemos das eleições autárquicas também foi engraçado e correu tudo muito bem. Algumas saudades desse tempo. Não volta para trás, não é? Pronto, um grande abraço para vocês, não é? Fiquem para a próxima. Paulo Soeiro. Bom, nesta altura das rádios piratas havia sempre os programas que se destacavam. Destacavam-se por serem ou não líderes de audiências. Neste caso a sondagem era feita nos cafés, mais feita em Palhavã, naturalmente. Mas havia um programa que se destacava claramente nesta altura. E depois veio-se a comprovar isso mais tarde. Chamava-se BS Disco Dance e era do Rui Bugalhão. Porquê que era BS? Era BA, era melhor. Também. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. A minha paixão pela rádio, e hoje nós falamos bastante dos miúdos que se agarram aos telemóveis. Na altura, a minha paixão era os rádiozinhos pequeninos e punhamos aquelas as pilhas maiores que dava para agarrar na rádio para se ouvir uma tarde inteira. Portanto, eu tinha 11, 12 anos, já era uma paixão grande na rádio. E um dia, e isso nunca me poderei esquecer, o António Lourenço convidou-me porque disse: se tu gostas tanto de ouvir rádio, porque é que não experimentas fazer também? Na altura eu lembro-me, ouvia os relatos de Dokken, de Portugal, quando dava 40-0 ao Japão e à Inglaterra e essas coisas assim, e marcou-me bastante. Eu tinha 17, 18 anos, depois fui à Rádio Jovem, na altura, conhecer o António, e a partir daí foi uma rampa de lançamento e um orgulho muito grande. Sobretudo também estar aqui hoje, rever gente que já não via há muitos anos, que tinha muita saudade também, e sabe sempre bem, a voltar a olhar, a falar, a conversar e a ter este orgulho imenso de estarmos aqui numa rádio que nos lançou. Tenho aqui jovens de há 30 anos que depois fomos apelidados traidores, mas o Tó depois percebeu que nós, vindo de onde vínhamos, que era a Rádio Jovem, era sem dúvida a grande escola que nós tínhamos na altura. E, sobretudo, aquilo que depois passei na Hertz, tanto a nível de música como a nível desportivo, devo sem dúvida à Rádio Jovem. E, sobretudo também, na altura, tinha o privilégio de ser um bocadinho o que hoje nós temos no YouTube, porque eu tinha acesso a discos que vinham de Inglaterra. Na altura vocês sabiam que não era fácil os lançamentos dos grandes êxitos comerciais em Portugal,
E eu tinha alguém em Londres que me mandava cassetes e discos e tinha um bocadinho a música à frente do resto das pessoas, não porque fosse mais importante, mas tinha realmente essa capacidade de obter os discos de outra forma. Sobretudo, um grande bem-aja a todos, um privilégio muito grande, um orgulho e um grande abraço e que isto se repita por mais vezes. Boa noite. Obrigado, Rui. Posso fazer aqui uma declaração de interesses? Votei em ti. Bom, a outra das pessoas que é tomarense, mas que acabou por abraçar esta profissão das rádio e do bichinho da rádio, eu penso que isso deveu-se também à Rádio Jovem. Essa pessoa chama-se Rui Sequeira e está em Braga. Ele é da Rádio Antena Minho. Uma grande salva de palmas para o Rui. Aliás, o Rui é responsável pela demissão do ministro, Carlos Borrego. Eu não sei se ele quer contar essa história, mas penso que muita gente não sabe. Bom, em primeiro lugar, jovens, deixem-nos dizer boa noite, não é? Porque nós somos todos jovens e todos nós tivemos uma experiência muito interessante que marcou as nossas vidas e perdura neste momento e vai perdurar para o futuro. Obrigado. Tive o bichinho da rádio. Eu, como o Jorge Gonçalves, como o Francisco Assis e outros que estão aqui, nós somos se pudermos olhar para a Rádio Jovem em termos históricos, nós somos da parte do Paleolítico, não é? Nós somos da parte jurássica. Numa altura em que não havia exteriores, não havia, enfim, grandes meios técnicos, não havia internet. Imaginem o que seria a Rádio Jovem hoje com todos estes meios que existem à nossa disposição. Éramos certamente os melhores do mundo, porque nós, hoje, os discursos, as palavras, as experiências que têm aqui passado, demonstram que a Rádio Jovem, no seu tempo, estava muito à frente daquilo que eram as rádios e, se calhar, era um excelente exemplo e uma excelente órgão de comunicação social se existisse hoje em dia. Portanto, acho que estamos todos de parabéns, todos nós tivemos o nosso contributo ao longo de vários anos que por ali passamos. Rapidamente, eu, como professor do período paleolítico, não tive o BA a subsidiar-me com os discos, a arranjar-me os discos. Eu fui estudar para Braga e, entretanto, como é que eu pensei? Bem, eu tenho que ter dinheiro para comprar os meus discos porque não vou sobrecarregar os meus pais, já me pagavam os estudos, não é? Venha à boleia de Braga para tomar. Bem, e vim à boleia de Braga para tomar, era uma forma sempre de poupar dinheiro para comprar uns disquitos para passar no programa da Rádio Jovem ao sábado à noite. Fiz uma experiência e resultou muito bem. Fiz uma segunda experiência e a segunda experiência terminou em Coimbra. E em Coimbra não tive mais boleia, até que passou um carro funerário que me trouxe até tomar. Infelizmente trazia alguém lá dentro, numa urna, e o senhor disse-me assim: entrem depressa aqui para dentro porque vem a família atrás. E agora eu vou lhe dizer uma coisa: o senhor vai ter que sair para aí 2 km antes de Tomar, porque eu não posso entrar consigo com mochilas na cidade de Tomar, não é? Pronto. E então eu fiquei 2 km, fiquei ali na zona de quase antes do Alvito, não é? Fiquei ali, vim a pé e consegui poupar o dinheiro para comprar mais 2 ou 3 discos para passar no programa da Rádio Jovem. A questão do ministro Carlos Borrego, já na altura estava ao serviço da Rádio Antena Minho em Braga, onde estou, já há 20 e tal anos, e pronto, é aquela sorte de jornalista também. O senhor tinha estado em Évora, tinha havido aquele problema com os hemodializados, que tinham morrido, enfim, em função por causa da questão da água, das filtragens da água, e eu fui fazer a reportagem. Foi uma sexta-feira à noite, uma coisa aborrecidíssima, à sexta-feira à noite ter que ir à Universidade de Minho fazer uma reportagem de um ministro que vinha do Alentejo, uma coisa aborrecida. E eu sentei-me e pensei assim, bem, tinha noticiários às 11, à meia-noite, à 1, às 2 da manhã, e o ministro começa a falar por volta das 9h30, e como ele reparou que estava toda a gente muito aborrecida, resolveu contar uma anedota. Resolveu contar aquela anedota que depois na altura ficou célebre, que eu posso aqui de memória reproduzir. Ele perguntou porque é que as pessoas tinham morrido em Évora, na altura os hemodializados, que era para retirar o chumbo, não é, dos cadáveres. Pronto, o indivíduo teve aquela saída triste, eu gravei, e gravei numa sexta-feira, e na segunda-feira o ministro estava demitido. Fui capa de jornais, fui capa de revistas, tive o meu momento de fama.
E pronto, e olhando para trás, é com muito gosto que estou aqui. O Tó teve muita paciência comigo, porque eu disse sempre que queria estar aqui neste jantar. Fiz tudo para estar aqui e consegui. Devo ao Tó a minha carreira profissional, muito sinceramente, porque se ele não me tivesse permitido estar na Rádio Jovem, eu hoje não tinha uma carreira, que não sendo uma carreira de expoente máximos, acho que é uma carreira bem sucedida, da qual eu pessoalmente não me envergonho. E assim, queria-vos desejar a todos uma boa noite. Não peço para estarmos aqui daqui a 30 anos, mas daqui a alguns anos acho que podemos voltar novamente a encontrar-nos e a partilhar estes momentos, porque realmente são únicos e é isto que faz a história das nossas vidas e que faz, no fundo, a história também da Rádio Jovem, porque a história da Rádio Jovem não acabou. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado ao Rui Sequeira. Os jornalistas hoje em dia já não demitem os ministros, mas o Presidente da República consegue fazer isso. Bom, estamos na reta final desta grande noite. 30 anos depois conseguimos juntar aqui 81 pessoas. 82. O staff organizativo fartou-se de trabalhar. Uma salva de palmas para elas também. Há também aqui o Pedro Santos, que foi o homem da realização, mas o centro das atenções continua a ser o Tó. Sim, claro. Isso nem a festa se fazia. Mas faltam aqui ainda mais 2 programas de autor. E um é do Vítor Pereira. Onde é que ele está? Eu só não sei o nome do teu programa, Vítor, confesso. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu fiz 2 programas na Rádio Jovem. Um foi o Planeta Vênus e o outro foi o Corda ao Pescoço, com o Zé António. O Planeta Vênus era sobre música romântica e basicamente foi um programa que fez crescer a natalidade em Tomar. Obrigado a todos e boa noite. Como eu disse no início, a Rádio Jovem tinha de tudo. Bom, estamos mesmo a finalizar. Não queria deixar de agradecer também ao Décio Pereira, que tem ajudado também sempre nas realizações das produções António Silva, apesar de não ter feito Rádio Jovem. Quero agradecer também a presença da jornalista do Médio Tejo e da cidade de Tomar, Elsa Gonçalves, que vai reproduzir esta noite, espero eu, com a grande qualidade que lhe é reconhecida. E, para terminarmos, volto a dizer aquilo que disse no início. Não sei se Carlos Santos ficou alguma coisa por dizer. Eu pergunto ao Carlos Santos porque ele é uma pessoa atenta e gosto de sempre saber a tua opinião. Não. Então, quero dizer que podemos finalizar esta noite recordando novamente que ainda tenho mais um vídeo para passar. Recordando novamente que vai haver uma noite no Rio Bar e vocês têm todos acesso completamente grátis. Já no bar é da vossa responsabilidade. Tudo o resto é com o bomboca e com o pirulito. Depois, os cartões que o staff, as meninas, entregaram. Mais uma vez, obrigado a elas. E também ao Orlando Ribeiro, que foi responsável pelo som. Faltam ainda aqui alguns vídeos. E o que faltar, faz favor, digam-me. Vamos ao vídeo do Vítor Pena. O Vítor Pena é uma das personagens radiofónicas também com muitos anos. É um senhor da rádio. Nesta altura tem uma rádio própria na internet. Trabalhou em variadíssimas rádios e fez questão também de deixar uma mensagem nesta noite. Ando ar 24 horas por dia e estou aqui a falar-vos do estúdio Rádio Jovem de Tomar. Há muitos anos atrás, já não me lembro qual foi o programa, mas sei que colaborei, já não me lembro o nome
do programa. Estou aqui a pedido do Tó a fazer este pequeno vídeo só para vos dizer que foi um prazer trabalhar com o pessoal da Rádio Jovem na altura. Também eu era jovem, isto já foi há muitos anos atrás, como todos vós sabeis, e o bichinho da rádio ficou de tal maneira que eu segui a minha vida sempre na rádio. Trabalhei, como vocês sabem, na Rádio Hertz durante 16 anos, fiz o programa da manhã com o Carlos Silva, e depois vim para a Rádio Clube de Sintra, onde estive cerca de 10 anos, e antes já tinha estado em Genebra a trabalhar na Rádio 74, que é uma rádio que está em território francês, mas a transmitir para a Suíça, e também trabalhei em Roma, numa outra estação de rádio, Voce della Speranza. Foi muito interessante trabalhar lá. E aqui, agora, decidi, porque o bichinho é 00:30, casei, comprei o meu primeiro carro e tudo com o dinheiro da rádio, 2.300, pagava os impostos normalmente, e quando a rádio fechou não ficou a dever 1 cêntimo a ninguém, graças a Deus. Olha, Tó, felicidades, e espero brevemente, fiz o desafio, espero brevemente ouvir a Rádio Jovem online, ok? Tchau. Bom apetite para o almoço ou para o jantar, que vocês... Bom, o Vítor Pena não sabe porque não está presente, mas a Rádio Jovem já está online, pelo menos no grupo do Facebook. O António Augusto fez questão de recordar algumas das gravações que conseguiu recuperar de muitos de vocês. Podem, quem quiser, ouvir no grupo do Facebook 30 anos depois, Rádio Jovem. O Renato Silva, e para terminar, quis também deixar uma mensagem. O Renato trocou os discos pelos livros, mas nem por isso deixou de estar esta noite presente. Vamos então ver o Renato. Vinhámos para Palhavã, fazia-se... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Silva, fiz programa com o Vítor Pereira na RJT, às sextas-feiras, da meia-noite às 2 da manhã. Era um programa tipo Oceano Pacífico, com música calma, ao sabor das sextas-feiras à noite, entre a meia-noite e as 2, a hora ideal para o pessoal acasalar, como é óbvio. E então venho dar-vos um abraço, desejar que tenham um bom jantar. E o que é que significou a rádio durante aqueles 2 anos que caminhámos para Palhavã, fazendo frio e chuva, mas com os discos debaixo do braço, nada como agora que é tudo digital e com pens. Não, ainda com o vinil. O que significou foi exatamente uma aventura e uma grande escola de improviso que foi a RJT. Um abraço para todos, desejo-vos um bom jantar e que celebrem bem estes 30 anos passados da RJT em Tomar. Um abraço para todos. Muito obrigado, Renato. Terminamos então este alinhamento onde quisemos privilegiar todos aqueles que realizaram os programas na Rádio Jovem, conseguiram e conseguimos, acho eu, 30 anos depois, pôr de pé recordações, memórias e, acima de tudo, conhecer boas pessoas que tinham em comum fazer rádio. Para terminarmos, as meninas vão depois fornecer uns cartões a cada um de vocês com a respectiva fotografia para entrarem no Rio Bar. Se houver algum acompanhante que quiser fazê-lo, pode também solicitar o cartão ali no staff. Queria-vos pedir para fazermos no final, por favor, a todos, não se vão embora, uma foto de conjunto. E para terminarmos mesmo, quero pedir ao Tó
o favor de chegar aqui à frente. Bom, o André Silva e o Diogo Silva, que são os filhos do Tó, que lhe partem muito a cabeça. O André está ali, o Diogo já foi passear, foi afiar o lápis, pronto. Decidiram fazer uma surpresa para o Tó. E por isso vamos então pedir ao Pedro Santos para pôr no ar a surpresa que os filhos do António Augusto prepararam. Need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Uma grande salva de palmas para o Tó. Ele vai ter que fazer o discurso da noite e ele sei que ele não gosta, mas vai ter que ser. Eu já sabia que me chamavam aqui. É a primeira. Para já não sou o homem de micros, sou melhor pô-los a falar do que a falar. Eu sou atrás de aqui. Quem me conhece já sabe que eu sou a meio dos fiozinhos. Mas já sabia que me calhava aqui, podia ter aqui o discurso. Eu sou o homem do improviso, portanto o homem da rádio tem que ser de improviso e aqui estou eu a falar. Não é? Olha, para já quero agradecer a todos vocês a vossa vinda aqui. Eu sei que a alguns foi difícil vir aqui, especialmente aqueles que estão de longe. Tiveram dificuldade em chegar aqui, mas cá estão. A esses tenho uma palavra de mais de apreço, porque a distância é bastante grande, portanto, muito obrigado a vossa presença aqui. Olha, é assim, a rádio não existiu por causa de mim, existiu por causa de vocês. Eu sozinho não fazia nada, não é? Se vocês não participassem, se não fossem vocês a fazer a rádio, o que é que seria de eu estar a pôr o emissor a tocar? Porque a rádio, quando começou, era a rádio juvenil. Isto, meu irmão está ali, ele foi um bocado causador disto tudo, ele não me deixava mexer na aparelhagem dele. E eu construí um pequeno equipamento para levar a música para um espaço meu, que era chamado oficina. E aí começou a rádio, era transmitir a música que não podia mexer na aparelhagem, então transportava o sinal da aparelhagem para a oficina, só que depois meu colega apanhou essa música, depois o outro queria e não chegava, estica-se mais um fio, mais uma antena, rouba-se mais uns ferros, não é, ao nascimento, e solda-se e coisa, e faz-se uma torre, já chega mais longe, e a rádio começou devagarinho, graças a todos vocês. Eu tive um bocadinho esse cunho de os meter atrás, consegui levar a juventude toda da minha rua a fazer rádio, consegui levar os meus amigos todos a fazer rádio, consegui pô-los todos a trabalhar em prol da rádio, todos eles faziam aquilo que gostavam e eu também fiz aquilo que gostei, era fazer rádio, que ainda hoje estou a fazer rádio, por trás, não no micro, não é, José?
o Zé António, pertence a uma rádio, é profissional de rádio, muitas das vezes quer que me pôr a falar ao micro, eu nunca vou lá, é uma luta bastante grande. Hoje estou aqui por vocês, não é não é por rádio, é só por vocês que venho aqui dar a voz. Estou a falar. Quero agradecer a todos, a vocês mais uma vez, esta amabilidade de virem aqui. Isto foi uma pura brincadeira, foi de pô-los a conhecer aquilo que vocês nunca conheceram uns aos outros, tiveram a oportunidade de vir aqui, dar um bocadinho do seu cunho em termos do programa que faziam, quem são, como é. E pronto, isto resume-se à rádio. Agora, se é para o ano, eu acho que é mais daqui a 30 anos. Não é porque isto é muito trabalho. Eu andei com o coração nas mãos, não foi por causa do trabalho, era por causa da vossa vinda aqui. Porque não vindo todos, eu tinha que suportar os custos dos vossos jantares ao Ferreira, e era esse o grande problema. Por isso, muito obrigado a vocês todos, e daqui a algum tempo, para o ano, daqui a 30 anos ou 10 anos, poderemos falar nisso. Eu tenho os vossos contactos. Muito obrigado. Não se esqueçam que a festa não acaba aqui. Há no Rio Bar, bombocas e pirulitos. Muito obrigado a todos. E temos uma garrafa de vinho do Porto, aqui, com mais ou menos também com 30 anos, que é aqui do meu amigo Adelino Alves. Se alguém quiser, quem quiser adquirir uma garrafinha desta, basta ir ter com ele. Tem 30 anos, temos. É Porto Ferreira. Está bom. Portanto, muito obrigado. A festa continua lá em baixo. Quem quiser vai, quem não quiser não vai. Os convidados, os DJs, vão passar a música que passava na rádio. Pelo menos a promessa é essa. Portanto, muito obrigado e até uma próxima. Agora sim, ao final, resta agradecer a todo o staff para quem trabalhou para esta noite. Pedro Santos, Ana Marmel, Sofia Diniz, Odete Farinha, Fátima Pinheiro, Orlando Ribeiro e a todos vós, muito obrigado. Fechamos esta emissão com Estrela do Rock and Roll. E a foto, claro. Quero ser tão falado. Atenção, uma salva de palmas para o Paulo Pereira. Para dissolver teu vazio suavemente. Talvez contar todo o meu sonho num castelo de rimas. Sem ter glutões milagrosos na patente dos meus enzimas. Viver em estampa no peito da tua camisola, autocolante no couro da tua sacola. Estrela distante no céu da tua memória, mito coroado com a poeira e com a espuma da glória. Não tenho jeito. Vamos então à foto. Peço ao Pirulito e ao Bomboca para se juntarem aqui à malta. Estrela do rock and roll. Jovem. Rádio Jovem. Rádio Jovem.
Rádio Jovem.